educação. E como nós estamos tratando o Plano Nacional de Educação, como são os investimentos em educação, como está a estrutura de educação aqui no Brasil. E quem olha com muita atenção, talvez a autoridade pública aqui no Rio Grande do Sul, que olhe com mais atenção para os números, para os investimentos em educação, é o conselheiro do Tribunal de Contas, Dr. César Miola, ex-presidente do Tribunal de Contas. Dr. César Miola, bom dia. A você, a Rosane, a Carolina e aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom, hoje aí no Tribunal de Contas, vocês vão apresentar, Dr. César Miola, um estudo sobre investimentos em educação. O que é possível falar neste momento? Que diagnóstico é esse que vocês estão apresentando? Bom dia. Bom dia. Bem, nós vamos divulgar uma série de informações acerca do perfil da educação pública no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo desse trabalho é estimular a participação da sociedade, os agentes públicos a voltarem os olhos para esse tema, e faz parte de um projeto nacional, na verdade, dos Tribunais de Contas brasileiros, a partir de um convênio com o Ministério da Educação em 2016, de dar concretude às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Nós, em todas as avaliações que são feitas, verificamos que o PNE anterior, que foi de 2001 a 2011, teve baixa efetividade por vários motivos. Um deles, a falta de acompanhamento, de monitoramento daquelas metas, também o fato de que muitos estados e municípios nem mesmo editaram os seus planos de educação. No caso, na época, cerca de 30% apenas dos municípios brasileiros tiveram aprovados os seus planos no âmbito local, e hoje praticamente todos os municípios do país têm o seu plano. Então nós queremos agora, na verdade, com essas ações conjuntas dos Tribunais de Contas, fazer a análise dos dados disponíveis. Nós trabalhamos apenas com informações oficiais, são dados do censo escolar, do censo do IBGE, da PNAD. A partir daí reunimos essas informações, tornamos as mesmas públicas e com isso também nós permitimos que os processos de fiscalização e de controle sejam mais efetivos. Então, esse trabalho a ser divulgado hoje tem também esse objetivo, mas a gente já tem algumas outras informações que foram reunidas há mais tempo, e você mencionou anteriormente, que envolve o censo escolar de 2017, sobretudo em relação à infraestrutura. Isso. Quais são as condições físicas das escolas públicas dos estados da federação? Eu tenho a tabela aqui na minha frente, doutor César Miola, que coloca todos os estados do Brasil e a posição do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Percentualmente, escolas com rede pública de abastecimento de água. 84,1% das escolas têm abastecimento de água. Embora o Rio Grande do Sul esteja numa posição privilegiada, ainda me surpreende que 16% não tenham abastecimento de água aqui no Rio Grande do Sul. Escolas com rede pública de energia elétrica, 99,6%. Escolas com rede pública de esgoto, só 55%. Agora um dado impressionante, escolas com acessibilidade, 44,5%, a indicar que, esse é um dado preocupante, a indicar que muitos prédios são antigos, não tem sequer acessibilidade para os estudantes. Escolas com sala de professor, quase 70%. Escolas com laboratório de informática, só 52% das escolas têm. Escolas com quadra esportiva, 49%, menos de metade das escolas tem quadra esportiva. Isso é muito importante para as atividades dos alunos. E aqui um dado curioso. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de escolas com biblioteca, 64%. Como é que o senhor avalia esses dados? Bom, de uma maneira geral, com muita preocupação, não é? Porque a realidade do Rio Grande do Sul, até na média, ela é melhor que o conjunto dos estados da federação, aí consta, inclusive, nesse exame o Distrito Federal, mas significa dizer que nós temos ainda muito por avançar. Quer dizer, nós não estamos aqui falando de outros aspectos que seriam também relevantes, estamos cuidando do que é essencial, do que é básico. Então, o objetivo de nós trazermos a público essas informações é construir uma rede positiva de discussão em relação a esses assuntos. Os tribunais de contas, a partir desses dados, têm mais elementos para fiscalizar, para cobrar providências dos administradores. Há poucos dias você comentou no programa, e eu gostaria muito de reforçar isso, nós estamos agora
na época em que estão sendo elaborados os orçamentos da União, dos estados e dos municípios, e é preciso então verificar, tanto do ponto de vista do Poder Executivo quanto dos parlamentos que vão apreciar esses projetos, se há recursos públicos para fazer frente a essas demandas. Nós sabemos que há dificuldades financeiras, vivemos agora sob a égide, digamos assim, da chamada emenda constitucional do teto de gastos, os recursos são escassos, mas é nessa hora justamente que o poder público precisa eleger as suas prioridades. E esta prioridade da educação está posta com clareza na Constituição e é preciso torná-la concreta, material, através dos orçamentos de todos os entes da federação. Veja, nós nem estamos falando aqui do desempenho. A última avaliação nacional, cuja sigla é ANA, mostrou que, na verdade, nós temos no Brasil um número dramático em relação às crianças da faixa de 8 anos. Mais de 50% delas não têm desempenho suficiente em matemática e nem em leitura. Significa dizer o seguinte: mais da metade dos alunos na faixa de 8 anos não conseguem fazer cálculos e são insuficientes à leitura. Então, esses alunos que estão tendo esse desempenho hoje são, na verdade, potenciais candidatos à evasão ou a se colocarem numa situação de desequilíbrio naquela chamada relação idade-série e provavelmente engrossando o extraordinário contingente de analfabetos funcionais que o Brasil tem. Doutor Miola, nós estamos chegando às vésperas do início de uma campanha eleitoral em que todos nós ouviremos dos candidatos. Eu tenho uma bola de cristal aqui, eu posso lhe garantir que a prioridade é a educação. E se fala, porque tem que investir X%, a própria Constituição manda. Agora, resultado efetivo nós não temos exatamente nesse ponto que interessa. As crianças não estão aprendendo. Qual é a pergunta certa a ser feita para os candidatos a governador do Rio Grande do Sul no que diz respeito à educação? Bem, acho que é uma pergunta a ser feita, inclusive, no começo, aos candidatos a presidente da República e ao Congresso Nacional, que envolve o Fundeb. Praticamente não se está falando nessa fonte de financiamento da educação, que é a principal hoje, e que, inclusive, para o bem do país, ficou fora do limite do teto de gastos, que é o Fundeb, o antigo Fundef. Esse fundo é um fundo transitório, ele se encerra em 2020 e já há propostas de emenda à Constituição tramitando para torná-lo permanente. Ele é fundamental para a educação básica brasileira. Então nós precisamos saber, na verdade, de quem está pretendendo o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, efetivamente, qual é o seu compromisso com essa importantíssima emenda constitucional. E mais do que isso, e aí entra evidentemente toda a articulação política dos estados, dos municípios, dos gestores e dos legisladores. É preciso mudar os critérios, inclusive, de distribuição do fundo. Talvez muitos dos que nos ouvem agora não saibam. O Fundeb não recebe recursos da União aqui no Rio Grande do Sul. Não há recurso federal, por exemplo, para os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Não obstante, nós tenhamos aqui municípios com graves problemas de atendimento na educação básica, na educação infantil, municípios que não chegaram a 10% da oferta de vagas em creche. Então eu acho que se eu fosse tocar nesse assunto e fazer uma provocação, um desafio, seria perguntar qual é o compromisso com o financiamento da educação, sobretudo com o Fundeb. Agora, faça-se também um parênteses, nós precisamos qualificar a gestão dos recursos públicos. Recentemente a própria Firjan fez uma divulgação das melhores cidades, dos melhores municípios brasileiros, tomando em conta uma série de indicadores. Nós tivemos 18 municípios gaúchos nesse universo. E o que nós vamos verificar nesses municípios que estão com bom desempenho? Tem qualidade de gestão, tem responsabilidade fiscal. Então, não há, na verdade, maniqueísmo nisso. Nós temos duas demandas básicas: mais recursos para a educação e mais qualificação na gestão das verbas hoje já disponíveis. Doutor Miola, é evidente que a educação é um setor que precisa ter recursos garantidos para investimento, não há dúvida alguma. Mas também eu tenho a impressão de que falta uma política de educação clara. Para que caminho o Brasil quer seguir na educação? Não vejo uma política de educação nacional, não vejo uma política de educação nos estados. Os municípios são responsáveis também por uma fatia da educação. Também não vejo uma política clara nesse sentido, de valorização dos professores, de atenção ao ensino, à qualidade de ensino mesmo. Vejo muita discussão, mas eu não vejo a preocupação central, que é a qualidade de ensino, a partir
da qualificação dos professores e da atenção aos alunos, de chamar a comunidade para participar de todo o processo. Que política de educação é essa que a gente tem que cobrar do nosso próximo governador e do nosso presidente da República? O dinheiro é importante, mas e a política de educação mesmo? É foco no ensino básico? É foco na melhoria das creches? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, a educação básica, sem dúvida nenhuma. Se nós não priorizarmos a educação básica, nós vamos continuar aumentando esse contingente extraordinário de analfabetos, que hoje no Brasil se aproxima de 12 milhões de pessoas, segundo a última PNAD. Temos 2,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 4 a 17 anos fora da escola. Então, em tempos de crise e de dificuldade, é preciso priorizar, como eu disse antes, considero que se deva priorizar a educação básica, portanto, que vai da educação infantil ao ensino médio. Concretamente fazendo o quê? Investindo na qualificação e na remuneração dos professores. Nós temos hoje algo em torno de 50% dos municípios brasileiros que não pagam o piso do magistério. Então é central, não há processo de transformação nessa área sem ter o professor como figura central. Mas também não é só de recurso que nós devemos tratar, nós devemos ter presente, e a própria Constituição diz isso, que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, e lá no 227 a Constituição fala também na sociedade. Aliás, quando a gente anda pelo interior do Estado e encontra escolas públicas, bem estruturadas, com infraestrutura, com equipamentos, e eu tenho a curiosidade de conversar com professores, com diretores, eles me dizem, a comunidade acompanha, a comunidade participa, então tem também esse aspecto. Agora eu acredito, Carolina Bahia, que nós temos no Brasil uma política de educação delineada no Plano Nacional de Educação. Da pouca experiência e conhecimento que eu tenho, eu considero esse documento, esse plano, como uma das mais avançadas propostas construídas democraticamente ao longo da história do Brasil. Poucos países do mundo têm um projeto tão avançado, tão democraticamente construído. Agora, se nós não colocarmos isso em termos de recursos nos orçamentos, isso vai ficar uma carta de boas intenções. Tem que botar em prática, né, doutor? Tem que colocar em prática. Veja que recentemente saiu a última avaliação do PNE e se identificou que do ponto de vista da sua integralidade, apenas uma das 20 metas foi até agora cumprida. E na questão da prioridade, nós precisamos, além da prioridade da alocação de recursos, ter foco. O que ocorre em relação à educação infantil, por exemplo? A Lei de Diretrizes e Bases é uma lei de 1996, tem mais de 20 anos, e diz o seguinte: os municípios investirão basicamente os seus recursos na educação infantil e no ensino fundamental, porque isso está na Constituição como atuação prioritária desses entes locais. No entanto, nós verificamos no Brasil e no Rio Grande do Sul um grande número de municípios que investem recursos também no ensino médio e também no ensino superior. Alguém dirá, mas isso é importante que seja fomentado. Sim, é evidente que tudo isso é importante. Agora, quando os recursos são escassos, é preciso centrar o foco exatamente naquilo que é da competência desse ente. Aqui no Rio Grande do Sul, para ficar no caso nosso, nós vemos que há em torno de 380 municípios que ainda não universalizaram o atendimento na pré-escola. Crianças de 4 e 5 anos que deveriam ter acesso à educação infantil garantido para 100% delas até o final de 2016. Pois 70% desses municípios, ou seja, em torno de 280 deles, ao longo de 2017, investiram recursos no ensino médio e no ensino superior, sem ter cumprido a meta na educação infantil quanto à pré-escola, que já é exigível. Outros municípios que, por vezes, investem, nós temos encontrado situações afora, e construindo, por exemplo, pórticos nas suas cidades e não tem vagas para as creches e para as pré-escolas. Então, a palavra forte aí é dar efetividade àquilo que já está na lei e na Constituição, assegurar os recursos já disponíveis e evitar, penso eu, que nós tenhamos o que seria uma perda drástica, eu até uso a palavra trágica, se nós não tivermos mais o financiamento do Fundeb a partir de 2020. Tá certo. Doutor César Irmiola, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela entrevista, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Hoje à tarde mais detalhes sobre esse raio-x da educação, né? Isso, muito obrigado, Daniel Escola, e deixa eu fazer um registro aqui de saudação aí a vocês pela preocupação com esse tema. Todos os dias vocês falam bandeira nisso. Aqui.
continuem falando. Há uma frase que eu repito bastante, não é minha, mas que já foi dita por um grande pensador: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então vamos investir na educação com qualidade, não apenas alocando recursos, mas fazendo com que esses recursos se transformem efetivamente em alfabetização real, em resultado do ponto de vista do desempenho, e mais do que tudo, que isso seja o agente de transformação da sociedade, para que os problemas que nós vivemos hoje, por exemplo, precisando investir muito em presídios, sejam solucionados pela via transformadora da educação. É verdade, é aí que começa tudo. Doutor Miola, muito obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia.